Oi, eu sou Thaís. Oi, eu sou a Luísa. Bem-vindo de volta ao Entre Shows, podcast que você não sabia que precisava e ainda não tem certeza que precisa. Já que a gente está em quarentena, ou a gente deveria estar, a gente resolveu fazer um episódio dedicado a shows na quarentena. O que são, do que se alimentam e qual é a perspectiva daqui pra frente. Então, vamos começar. Eu acho que, pra gente começar, a gente tem que contextualizar as pessoas do momento do mundo, né? Porque agora todo mundo sabe o que tá acontecendo. Nós estamos em quarentena graças ao coronavírus, a pandemia, né? Mas talvez tenha alguém ouvindo esse podcast em 2023 e não saiba, né? Então... Pra quem não está vivendo esse momento horroroso com a gente, estamos em quarentena há 3 meses e é basicamente isso. Além da quarentena, a gente tem um número de 1.000 mortes por dia no Brasil e a gente já chegou a, se eu não me engano, 50 mil mortes no dia que a gente está gravando esse podcast. Então, é uma situação bastante preocupante. E como a Covid é uma doença altamente contagiosa, a gente está tendo que evitar aglomerações, no caso, não fazer aglomerações mesmo. E o que é um show, senão uma grande aglomeração? Uma grande aglomeração. Então, como a gente não pode estar se aglomerando no momento, a gente, obviamente, não está indo em show, e a gente está gravando podcast, os shows estão sendo cancelados ou adiados. E aí, a gente queria falar de 2 grandes exemplos, digamos assim, um internacional e um nacional, que são os festivais, né? Então, internacionalmente, a gente tem o Coachella. Inicialmente, ele ia ser em abril e ele foi adiado para outubro. E agora ele foi cancelado mesmo. Pablo Vittar, a Anitta iam participar e agora é isso, não vai ter. E aqui no Brasil tem o Lola. O Lollapalooza ia acontecer nos dias 3, 4 e 5 de abril, lá em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. E ele foi adiado por causa do coronavírus para os dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2020. Provavelmente essa data não vai se manter, porque a gente está em junho, a gente está no final de junho, e a gente ainda não atingiu o pico da doença, porque a gente tem um presidente doido e genocida que manda as pessoas saírem na rua e fala que é só uma gripezinha, não é mesmo? Então, provavelmente essas datas não vão se manter, a gente vai ter o adiamento do Lollapalooza mais uma vez, mas até a segunda ordem foi adiada para os dias 4, 5 e 6 de dezembro. As pessoas estão, digamos, caindo a ficha desse negócio que vai acontecer show aos poucos, né? A gente tem um show comprado para outubro, que é o Harry Styles, né? Provavelmente a gente não vai, porque provavelmente não vai ter. Que não vai acontecer. E aí, como não podemos estar nos aglomerando, algumas bandas estão tendo ideias criativas para continuar fazendo shows no meio da quarentena. E a gente separou 2 exemplos aqui para vocês. Um deles foi um show que, na verdade, foi para televisão, não foi um show completo, foi só a apresentação de uma música, da banda The Flaming Lips, que é uma banda americana. Eles se apresentaram dentro de bolhas de ar gigantes e colocaram o público também nessas bolhas de ar gigantes. Então, cada pessoa tinha sua bolha, ficava ali respirando meio o seu próprio ar, não sei, e mantinha esse isolamento social. Foi gravado com um programa de televisão chamado The Late Show with Stephen Colbert. E é isso, eles tiveram essa ideia criativa de colocar todo mundo dentro de uma bolha. A gente ainda tá tentando entender como que isso funcionou acusticamente. Eu acho que é uma experiência interessante para se a gente for fazer uma rodinha punk, né? Que a gente joga a bolha pra cima do outro e quica de volta. E sai rolando. Acho uma ideia super interessante para isso. Reinventando as rodinhas punks na pandemia de 2020. Mas eu acho que foi uma boa solução, assim, pra televisão, pra eles mostrarem, tipo, olha, estamos fazendo isolamento e tal. Muito legal, assim, de a ideia e a criatividade. Uma outra coisa que tá acontecendo são os shows por drive-in. A gente tinha antigamente os cinemas em drive-in, né? Agora em Niterói a gente vai ter um também, lá no Caminho Niemeyer. E nos Estados Unidos também estão sendo marcados shows em drive-in. Então artistas como Keith Urban, Garth Brooks estão marcando shows para junho, julho. Alguns já até aconteceram, foram em maio, que acontecem dentro. Eles estão num palco, né? Os artistas estão num palco e a plateia tá dentro de carros, para você ainda ter a possibilidade do distanciamento social e você poder ter a experiência de um show, né? Contextualiza pro público quem são essas pessoas, porque eu não fazia ideia antes de fazer o roteiro desse episódio. Quem que são Keith Urban? Keith Urban é um
São dois cantores country grandes nos Estados Unidos. O Keith Urban é mais conhecido porque ele é mais contemporâneo. O Garth Brooks, ele já é mais antigo. Ele tem uma história no country muito grande, tem umas músicas famosas no country dos Estados Unidos. Quem conhece country americano sabe quem o Garth Brooks é, provavelmente. Mas é basicamente, tipo, eles são famosos nos Estados Unidos porque os Estados Unidos adoram country. E o Keith Urban é marido da Nicole Kidman. Então, se você não conhece... Tá aí um nome que eu conheço. Se você não conhece o Keith Urban por ser o cantor Keith Urban, você conhece ele porque ele é marido da Nicole Kidman. Eu conheço ele como marido da Nicole Kidman, perdão. Não tem problema. Eu conheço, enfim. E aí, então, a gente falou dos shows da bolha diária, os shows de drive-in, mas o que está acontecendo mais comumente, o que os artistas estão mais fazendo durante a quarentena são lives. Também você já deve ter assistido alguma, hein? Eu não aguento mais, inclusive, live. Por favor, cantores, cara, parem de fazer live. Parem. Eu só via da Marília Mendonça, tipo, na segunda semana. Porque simplesmente tem live todo dia. Você não quer parar a sua vida pra ficar vendo live todo dia, sabe? Eu no caso, trabalho, estudo, e eu não tenho condição de ficar vendo live sempre. Tipo, a da Marília Mendonça é maravilhoso. Por quê? Porque eu ouço todas as músicas, eu conheço todas as músicas, já amei. Se Harry Styles fizesse uma live, eu super assistiria. Se, sei lá, Ed Sheeran fizesse uma live, eu super assistiria, sabe? Mas porque se BTS também fizesse uma live. Mas são artistas que eu gosto e que eu ouço as músicas diariamente. Eu não vou pegar um artista que eu ouço, sei lá, duas músicas pra ver uma live inteira, sabe? Enfim, aí a gente vai falar um pouco sobre lives. Então a primeira coisa que a gente vai falar é um pouco sobre as diferenças das lives brasileiras e as lives internacionais. Você assistiu alguma live internacional durante a quarentena? Eu assisti a da Lady Gaga, do Together at Home, que aí foi uma grande live, né, que foi divulgada no início da quarentena, que teve cobertura de televisão, vários canais do YouTube fazendo a transmissão. Aí eu sentei, eu assisti, mas depois de algumas horas fica cansativo também. Eu assisti essa live e eu assisti uma que era de shows já gravados, shows antigos, que até teve um show do Ed, teve show do Coldplay, eu acho, que eram shows antigos que eles transmitiram no YouTube, assim, que deixaram disponíveis. Mas aí que tá, né, porque tanto a live da Lady Gaga quanto esse festival e tanto todos que eles estão fazendo, tem essa pegada que não é bem live, né? São vídeos gravados que são transmitidos ao vivo. Sim, vários artistas, inclusive, estão fazendo isso. Estão disponibilizando shows já gravados deles online. Aí que tá, né? Porque o pessoal lá de fora tá fazendo gravado e o pessoal do Brasil tá fazendo ao vivo. Talvez porque lá eles estejam levando as coisas um pouco mais sério, né? Coisa séria. Não sei. Eu acho que as lives aqui, elas começaram com um intuito. A primeira grande live que eu vi aqui foi a da Marília Mendonça, que foi realmente uma coisa em casa, que ela fez em casa. Ela tinha algumas pessoas da produção dela na casa dela, mas era basicamente ela cantando em cima de uma faixa já pré-gravada em casa. Então não foi uma live com uma super produção, digamos assim, mas as lives... E a maioria das pessoas que está fazendo esse tipo de live são os cantores sertanejos, que são imensos aqui no Brasil. A live do Jorge Mateus, que foi uma super produção, foi uma das primeiras grandes lives aqui. Teve até garçom de máscara, etc. Mas, assim, se o intuito da live é você manter um distanciamento social, por que você está fazendo uma live com super produção, com produtores em volta, com garçom, sabe? E eu acho que você usar uma desculpa de a gente está garantindo um emprego para eles, a gente está garantindo que a gente pague eles, não sei lá. Eu acho que isso não cola, principalmente com artistas do calibre do Jorge Mateus, sabe? Porque eles conseguiriam manter a equipe deles no contexto da quarentena, fazendo uma live só deles, porque o Jorge Mateus careca toca violão, o Jorge Mateus de barba, eu não sei qual que é a diferença. Eu não sei quem é o Jorge, perdão. Eu não sei quem é Mateus. Eu chamo de Jorge Mateus com barba e o outro Jorge Mateus. Quando teve essa live, minha mãe achava que o nome deles era que um deles era Jorge Mateus, tudo junto. E o outro era Mateus e alguém, entendeu? Aí ela teve live do Jorge Mateus. Ela falou, tá, quem que é a dupla dele mesmo? Jorge e Mateus. Ela, eu achei que era Jorge Mateus, tudo junto. Mas enfim, o Jorge Mateus eu tenho que falar no plural, porque são duas pessoas. Jorge e Mateus são artistas que são de um calibre muito grande aqui no Brasil, e eu acho que usar essa desculpa de que eles têm que manter músico, tem que manter não sei o que, tem que manter não sei o que lá, não cola, porque eles são plenamente capazes de manter esse pessoal enquanto eles estão na quarentena, manter eles pagando, inclusive. Porque agora eu vou usar um exemplo aqui que eu vou defender até o final, que é o Lucas Silveira, da Fresno, e falando que é um contraponto. Mas, cara, é um bom exemplo, porque, assim, é um contraponto dessas super lives produzidas. E, nossa, assim, tem razão. O Lucas Silveira fez a live do Quarentena, inclusive, beijo, Lucas Silveira, se você um dia escutar isso, sabe que eu amo você. Ele fez a live no meio da quarentena, por volta, assim, acho que foi em
maio, abril, final de abril, alguma coisa assim. E ele demorou pra fazer essa live porque ele quis descobrir a melhor forma de fazer essa live. Porque ele não queria utilizar a equipe de fora, ele não queria que o pessoal da banda da Fresno fosse pra lá, ele queria fazer uma live com distanciamento social, que é esse o intuito. Se é pra manter as pessoas em casa, se é pra passar uma mensagem de distanciamento social, você tem que ser o primeiro a passar essa mensagem. Então o Lucas, ele fez uma live da casa dele, ele no violão, ele controlando as câmeras, ele controlando o som. As únicas músicas que tiveram participação foram pré-gravadas com o pessoal da Fresno, e foi uma live não foi uma live com superprodução. E assim, foi uma live que atingiu mais de 1 milhão de views já. E uma outra coisa que eu queria falar dessa live, que foi a prestação de contas. A live da Fresno, da Quarentena, ela teve uma prestação de contas direta, de fácil acesso para todas as pessoas que doaram. Gravaram vídeo quando as cestas básicas foram montadas. Então, acho que isso é uma outra coisa muito importante. Se essas lives estão sendo feitas com o intuito de arrecadar fundos para que pessoas possam se manter dentro da quarentena, as pessoas que estão doando dinheiro têm o direito de saber para onde o seu dinheiro está indo. Então esse é um outro ponto, né? Porque todas essas lives, todas não, digamos a maioria, tem o intuito social, né? Sem fins lucrativos, eles vão arrecadando dinheiro das pessoas que estão assistindo mesmo durante a live e dizem que esse dinheiro vai ser doado, etc. E não duvido que esteja sendo doado. Mas é isso, a gente não sabe. Até ontem mesmo eu estava assistindo a live da Isa com o Gilberto Gil do Multishow. Eu falei que não estava assistindo live, mas eu assisti essa aí. Assisti só um pouquinho. Mas eles estavam arrecadando fundos, não lembro exatamente pra quê, assim. Eu cheguei bem no final da live. E a minha avó mesmo perguntou: como que a gente sabe depois pra onde esse dinheiro foi doado? Porque eles não deixam claro, né? Eles não falam onde que eles vão fazer essa prestação de contas, onde a gente pode acompanhar essas doações. Fica uma coisa meio solta mesmo. Quem trabalha com essas questões sociais sabe que é muito importante prestação de conta pra quem doa, pra quem tá ajudando. Afinal, você tá mexendo com o dinheiro das pessoas. As pessoas têm que saber pra onde que esse dinheiro tá indo. E aí eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu gosto, pra não falarem que eu tenho uma birra com o Jorge Mateus, que é a Marília Mendonça. A Marília Mendonça fez 2 grandes lives, que foi a primeira live dela sozinha, em casa, etc. E ela fez uma live recentemente que foi com a Maiara Maraíza, que era a live das patroas. E essa aí foi com uma super grande produção, etc. Elas claramente não estavam fazendo distanciamento social, porque elas estavam juntas e elas não moram juntas. É uma live com a mega produção. E aí eu tô, nesse exato momento, na rede social da Marília Mendonça, e eu não tenho nenhuma informação aqui pra onde que esse dinheiro foi. Isso é muito complicado, né? Como que você pede para as pessoas doarem e não dá um retorno disso depois, gente? Pelo amor de Deus. Pra defender a Marília Mendonça, um segundo, ela tem uma foto de cestas básicas aqui que não, só com uma legenda e tal, mas é isso, tipo, eu não falo em nenhum lugar onde que eu posso acompanhar isso. Do Jorge Mateus eu entrei também pra ver se tinha alguma prestação de contas, não tinha nada. Só ele divulgando a live e meio que deixava por isso, sabe? Então a gente precisa saber pra onde que esse dinheiro tá indo, pra que instituições foram abarcadas com esse dinheiro, porque as pessoas que doaram, acho que elas têm direito de saber pra onde que o dinheiro delas tá indo, sabe? Antes que falem que a gente tá sendo chata, não é isso o ponto. A gente não tá criticando eles estarem doando, pelo contrário. Eles estão usando a plataforma deles pra fazer uma coisa muito legal. A questão é, como que você faz isso de forma consciente, de forma que você informe as pessoas pra onde esse dinheiro tá indo, não só, olha só como eu sou bonzinho. Tem que ter um acompanhamento desse trabalho. E eu acho que o Lucas da Fresno fez um ótimo trabalho nisso. Sim, o Lucas e a Fresno, eles tiveram essa preocupação de informar para as pessoas para onde o dinheiro delas estava indo. Foi uma live super informal, mas também super importante, porque mostrou que as pessoas elas estão dentro de casa e que é sim possível você fazer uma live dentro de casa, só você com o seu violão, com você controlando a câmera, o som, etc. É super possível você fazer isso, porque tem gente que fez. Enfim, eu acho que a gente já problematizou bastante live. A gente já fez nosso ponto bem claro, já deixamos bem claro o nosso ponto. Não é tipo, parem de fazer lives, façam isso de uma forma consciente. Não tirem as pessoas de casa pra montar um palco maravilhoso, não tirem as pessoas de casa pra fazer uma mega ação. Deem um retorno dessas doações que vocês estão promovendo. Eu tô falando como se os artistas estivessem ouvindo, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar esse ponto aqui, porque é isso, tipo, a gente tá falando como público dessas lives. Porque, querendo ou não, eu sou público da Marília Mendonça. Então eu quero saber pra onde que esse dinheiro tá indo. E eu quero elogiar quando as pessoas fazem certo. Por isso, inclusive, beijão Lucas Silveira, beijão Fresno.
Perfeito, nenhum defeito. Eu vou exaltar a Fresno aqui com todo o meu ser. Enfim. E aí, eu acho que a gente pode falar um pouco agora sobre as perspectivas, né? Ok, já estamos há 3 meses nesse cenário de lives, etc. A gente viu como nos Estados Unidos eles estão fazendo algumas opções, né? Esse da bolha que foi mais uma questão visual para televisão, mas também o drive-in que realmente está acontecendo em massa lá. Tem bastante artistas country fazendo. E aí a gente fica nessa de qual é a perspectiva pra gente voltar pra normalidade. Quando que a gente vai poder se aglomerar num show de novo? Eu acho que isso é muito relativo. Tudo depende de muita coisa. No início da pandemia, a gente falava que, sei lá, em junho, julho, a gente já está voltando pra normalidade. Hoje é dia 21 de junho, quando a gente tá gravando isso, e obviamente estamos longe disso. Por quê? Porque tem várias variáveis. A gente voltaria à normalidade se tudo tivesse sido controlado desde o início, mas claramente não foi e não está sendo. Então, quanto menos controle a gente tem, mais a normalidade vai se distanciando da gente. Tudo tem variáveis, né? Enfim, aí tudo isso é pra falar que essas variáveis vão impactar na volta pra normalidade mesmo. E aí, eu lembrei, nos Estados Unidos, em abril desse ano, um especialista que ele é diretor do Instituto de Transformação da Saúde da Universidade da Pensilvânia, o nome dele é Zach Emanuel. Então, esse cara, ele disse que a previsão era que voltasse a partir do segundo semestre de 2021. Ou seja, lá em abril, no começo da pandemia, ele já previa isso só pro final do ano que vem, nessa volta para show, falando que ia ser um dos últimos tipos de eventos que iam voltar. Pela razão óbvia, né? A gente fica muito aglomerado em show, não é pouco, é muito. Então fica complicado a gente voltar a ter show nessa situação. Eu queria inclusive pegar uma frase que ele falou, que eu acho que é importante. Esse pesquisador, ele fala que você não pode acionar um botão e abrir toda a sociedade novamente. Não vai funcionar, o vírus vai voltar da pior forma. Então é isso, a gente não pode fingir uma normalidade quando ela não existe. Não dá pra gente, tipo, a pandemia acabou, a gente volta pra nossa normalidade como se nada tivesse acontecido. A gente tá vivendo num novo normal, né? Então, a gente tem que ser discutido como que esses shows vão voltar, em qual que é a estrutura, porque a gente, a partir do fim da quarentena, a gente vai voltar pra realidade de uma forma completamente diferente que a gente estava vivendo antes. E eu acho que mesmo quando os shows forem liberados, eu só volto pra rua quando o Átila falar que tá tudo bem. Átila é nosso guia inventor. É exatamente isso. As coisas não vão voltar todas de uma vez. Show vai ser uma das últimas coisas a voltar à normalidade. Então, eu acho que os artistas aqui do Brasil, eles estão, digamos, à frente, entre aspas, muitas aspas, dos artistas de fora por já estarem fazendo essas lives. Mas não acho que é nessa estrutura, entendeu? Talvez daqui a alguns meses essa estrutura possa ser uma estrutura segura. E talvez até os artistas internacionais comecem a fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Mas enfim, isso só esperando pra ver mesmo. E aí é isso, a gente fica naquela, o Lula foi adiado para dezembro, será que vai rolar mesmo? Talvez não. Então a gente muito provavelmente muito não. Atento. Se você comprou algum ingresso para algum show, fique atento no site da vendedora de ingressos, cobre seus direitos, você tem direito sim a estorno, né? A não ser que passem alguma MP aí louca, mas teoricamente a gente tem direito sim. É basicamente isso que a gente queria falar, a gente queria problematizar lives e falar um pouco sobre ficar em casa, a importância de ficar em casa nesse momento. Basicamente, o recado de hoje é: assistam o que vocês quiserem para curtir a quarentena, não furem a quarentena, não ouçam o presidente da república, porque ele só... Eu vou parar por aqui. Cobrem o retorno dos dinheiros que vocês... E aí, a gente queria finalizar com um recado também, além de ficar em casa. Porque assim, quando a gente fica em casa, a gente fica o quê? Sem coisa pra fazer. E aí, o que as pessoas mais estão fazendo nessa quarentena? Participando de corrente de Instagram, certo? Então, o que a gente fez pra ajudar vocês nessa missão? A gente criou um bingo do fã, template de stories do Instagram pra vocês fazerem. É só vocês irem no nosso Instagram, @entreshows. Vocês vão achar lá nos destaques templates. E pra quem gosta de conteúdo mais zoado, tem sempre o nosso Twitter, @entreshows. Vocês podem deixar sugestões do que vocês querem ouvir no próximo episódio, do que vocês querem que a gente fale no futuro. Vocês podem deixar elogios. Vocês não podem deixar críticas, porque eu sou uma pessoa muito sensível e eu não gosto de críticas. Mas é isso. Inclusive, o tema desse episódio foi escolhido por vocês nas redes sociais. Então, talvez a gente faça isso mais vezes. Então, acompanhe a gente por lá. É isso, fiquem em casa, não ouçam o presidente da república, lavem as mãos e passem álcool gel. E andem demais, que é importante. E não quebrem a quarentena. Até o próximo episódio. Valeu! Beijos!